Olá! Nesta aula vamos começar o estudo sobre integração numérica. Tá? Então o objetivo aqui é obter métodos numéricos para a gente fazer a aproximação de integração. Então de forma bem, um pouco mais precisa, né? Então a gente quer fazer a aproximação para esse valor, que é a integral de AB de f de x dx. Então, sabemos do cálculo 1 que no cálculo 1 tem resultados muito interessantes que garantem que de fato essa integral existe. Por exemplo, se a função for contínua no intervalo AB, então é garantido que essa integral existe. Então esse número real que está aparecendo aqui, se a função for contínua, ela existe, tá? E tem alguns resultados um pouquinho mais gerais, né, falando que se a f, conjunto de pontos de descontinuidade da f tiver medida nula, né, então essa integral também existe. Então, mas assim, são resultados muito importantes que garantem que de fato esse valor existe, né? Ou seja, que a integral existe. Só que por outro lado, os métodos para você de fato obter qual que é esse valor não há muitos métodos, em particular muitos para algumas expressões até simples de integral, você não consegue de fato fazer uma integração e obter o valor numérico, tudo bem? Então, em particular, é por isso que temos esses métodos numéricos que vamos estudar na aula de hoje. Porque, de novo, né, você está trabalhando no seu problema, você não necessariamente precisa do valor exato da integral, mas se você conseguir obter um valor numérico que é aproximado do valor da integral, pode ser suficiente para os seus propósitos. Tudo bem? E o que a gente vai fazer aqui, né? Primeiro fato é o seguinte: Polinômio, polinômio em geral são fáceis de integrar, tudo bem? Porque um polinômio são combinações lineares do monômio x elevado a n, e fazer a integração do x elevado a n é fácil, né? Dá o x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Então, integrar polinômio é uma coisa relativamente simples. Então, tem isso, e tem um fato que é o que estudamos nas aulas passadas, que é a interpolação polinomial. Então, qual que é a ideia da interpolação polinomial? Você tem uma função lá, pode ser que ela seja tabelada em alguns pontos ou não, mas se você tiver uma função, você pode obter essa função tabelada em alguns pontos, e daí você consegue achar o polinômio interpolador, né? E vimos então que o polinômio interpolador pode ser pensado como uma aproximação da sua função. Além disso, né, na última aula vimos que existe uma expressão relacionada ao erro, né? Então você sempre vai poder escrever uma função, sempre vai poder escrever uma função. Sempre consegue escrever uma função f de x igual ao polinômio interpolador em dados pontos, mais o que a gente tinha mostrado na última aula como um teorema, você podia escrever como um r de x, né? O que era esse r de x? Era o erro que você cometia em usar o polinômio interpolador ao invés da função f no ponto x, tá? Então ele tinha lá uma expressão que dependia dos seus pontos tabelados, tá? Mas legal, então dada uma função, de certa forma você consegue aproximar ele para um polinômio. Aí, polinômio é fácil de integrar. Então, eu posso aproximar o valor da integral da f pelo valor da integral desse polinômio no mesmo intervalo. Tudo bem? Então, as ideias que vamos usar aqui na parte de integração numérica é essa: pegar a função e aproximar a função para um polinômio. Tá? Em que polinômio é esse? É o polinômio interpolador de alguns pontos que vamos pré-selecionar. E por que esse método também é interessante? Que assim, em certas situações você não tem necessariamente a expressão de f, né? Você tem, por exemplo, você tem só a medida de f em alguns pontos. Mas aí tudo bem, né? Porque justamente o polinômio interpolador, você só precisa de alguns pontos finitos e o valor da função nesses pontos para obter o polinômio interpolador, tá? Então, o que de alguma forma está fazendo? Você fez uma medição em algum experimento, está olhando algum experimento, você fez algumas medições em intervalos discretos e você só tem uma quantidade finita de observação desse fenômeno. Mas em particular, você não sabe qual que é a função f que descreve o fenômeno, mas com os métodos que vamos ver agora, isso vai permitir você, inclusive, fazer uma integração dessa função desconhecida.
só pelo fato de você saber quais são os valores nesse ponto, tá? Quando eu falo que será possível calcular a integral dessa função nesses pontos, estou dizendo no sentido que você vai conseguir obter um valor aproximado, tudo bem? Bom, dito isso, deixar bem claro então que qual que é o espírito geral aqui dos métodos que vamos ver é, dada a função f, que você quer calcular uma integral, você pega essa função f, troca essa função f por um polinômio. Que polinômio é esse? Um polinômio interpolador, em determinados pontos que você vai pegar do domínio da sua função. Então você troca a função f por um polinômio interpolador, e agora? Polinômio interpolador, pelo fato de ser um polinômio, integração de um polinômio é uma coisa relativamente bem mais simples. Então você vai conseguir integrar esse polinômio e você usa o valor dessa integral como uma aproximação do valor da integral da f que você queria no primeiro momento. Tudo bem? E aí nisso vamos ver alguns resultados dizendo qual que é o erro que a gente comete fazendo esse tipo de operações. Tá? E assim, as formas que vamos ver nessa aula e na próxima são chamadas formas de Newton-Cotes. Qual que é a expressão geral dessas formas? Essas expressões vão ser da forma que eu vou calcular a integral de AB de f de x dx como um número real a zero multiplicado pelo f de x0 mais um a1 multiplicado pelo f de x1 e mais um a n f de xn. Então o que ele está falando aqui está falando que vamos calcular a integral, né, fazer uma aproximação da integral usando a própria função f calculada em alguns pontos e essas observações e esses valores da função f calculada nos pontos, vamos multiplicar por certos números reais e só fazer a soma, tudo bem? Então essas formas de Newton-Cotes, de um certo modo, vão falar para a gente que a gente vai conseguir fazer uma aproximação da integral da função através do cálculo da f em alguns pontos específicos, em particular multiplicado por alguns escalares específicos, tudo bem? Então, de certa forma, a integração de uma função, a gente vai aproximar para o valor aproximado que a gente vai fazer a aproximação da integral, é f calculado em alguns pontos, tudo bem? Então, você vai fazer f calculado de alguns pontos, depois fazer uma espécie de combinação linear e fazer uma somatória. Então, essa aqui é a expressão geral. Então, isso aqui é a expressão geral das formas que vamos obter nessa aula e na próxima, tudo bem? Então, estamos, de certa forma, reduzindo o cálculo da integral ao cálculo da própria função f em alguns pontos do seu domínio. Tudo bem? Legal. Qual é a forma que vamos ver hoje nessa aula? É conhecido como fórmula dos trapézios, tá? Então vamos começar primeiro com a fórmula dos trapézios simples. E assim, qual que é um pouco da ideia por trás dessa fórmula dos trapézios? Vocês vão ver que a ideia assim, é bem simples, tá? Mas, e vamos começar vendo a fórmula dos trapézios simples. Vocês vão ver que é uma ideia bem... Eu vou mostrar até graficamente qual que é a ideia. Então vamos lá. Então a gente vai pegar uma função f de AB em E, que vai do intervalo AB nos números reais. E vamos supor que ela é contínua, tá? Mais pra frente vamos supor que ela tem derivadas o quanto for necessária. Mas por enquanto aqui, só pra gente ficar clara a ideia, vamos supor que f de AB em E é contínuo. E a gente quer, então o objetivo é, dado essa função contínua, a gente quer fazer uma aproximação. A gente quer fazer uma aproximação para esse número aqui. Aí qual que é uma ideia assim bem simples para fazer uma aproximação dessa integral? O que a gente vai fazer é encontrar o polinômio interpolador que passa nos pontos A, F de A, né? Então é o ponto inicial do domínio com a sua imagem, e B, F de B, né? Então é o ponto final aqui do nosso domínio, do intervalo onde está definido a F, com a imagem da F nesse ponto. E eu estou denotando como H é igual a B menos A é o comprimento do intervalo.
Tudo bem? Então, só para deixar um pouco visualmente mais claro do que a gente está fazendo, então é assim, aqui a gente vai ter uma função, o gráfico de uma função, tudo bem? Então, para critério de entendimento, suponha que aquela função f de AB é essa função desse gráfico que está aqui, tudo bem? Então, o A é 1 e o B é 9, tá? Então, esse é o gráfico da função, tá? Esse é o gráfico da função. Calcular esse valor aqui, então só recordando um pouco, né, de cálculo 1, calcular esse valor aqui, no nosso caso, né, calcular esse valor integral de AB de f de x dx, o que era calcular esse valor? O que representava esse valor, né, na área de integração? Esse valor representava a área que ficava embaixo da curva, onde a curva era o gráfico da função, tudo bem? Então, calcular aquele valor da integral é descobrir qual que é o valor dessa área que está abaixo do gráfico da função e acima do eixo x, tudo bem? Em outras palavras, é a gente calcular essa área aqui que está em vermelho, tudo bem? Então é calcular essa área que está em vermelho. O que vamos deduzir como primeiro método para a gente calcular a área dessa integral, como a primeira aproximação? É uma ideia bem simples, que é o seguinte. Vamos pegar, na verdade, então só o ponto 1 e o valor da f no ponto 1, só o valor no ponto B, né, que no caso aqui é 9, e o valor da f no ponto B, e vamos tentar fazer só a área do trapézio, que vai desse ponto aqui a esse ponto. Tudo bem? Então vai desse ponto aqui, que eu estou mostrando, até esse ponto, tá? Para ficar mais claro, o que a gente vai fazer é o seguinte. Então, o que a gente quer, né? O valor da integral mesmo é essa área que está aqui em vermelho. Vamos fazer uma aproximação que é usando só o valor do A e o valor do f de A e o valor do B e do f de B, tudo bem? A gente vai colocar uma figura geométrica aqui que vai ser um trapézio, que vai ser assim. Então, essa área vermelha que eu quero calcular, mas para simplificar, eu vou tentar calcular essa área aqui, ó, essa área em verde aqui, tudo bem? Tá bom? Então, eu só vou calcular o ponto, a reta que vai do A ao f de A e chega no ponto B, f de B, tá? Mas aí, primeiro, uma reta que parte do A, f de A e chega no B, f de B é o quê? É justamente o polinômio interpolador da função nos pontos A e B, tudo bem? Então, ó, se eu esquecer agora o gráfico da f, então o que eu vou querer calcular? Vou querer calcular essa área aqui, tá? Que é essa área do trapézio, tudo bem? Então, só para ver se está ficando tudo certinho. Então, assim, eu tenho essa função f de A, B em E, quero calcular a área. Aí, primeiro, eu vou olhar essa função tabelada aqui, ó. Vou calcular o A, aí aqui vai ser o f de A, e o B e f de B, tudo bem? Então é a função tabelada, é a própria função f, né? Mas ela é tabelada no ponto A, f de A, e no B, f de B, tudo bem? Aí, daqui, usando o polinômio interpolador de grau menor ou igual a 1, eu vou ter o polinômio P, tudo bem? No nosso, no nosso desenho aqui, quem é o polinômio P? O polinômio P é justamente essa reta aqui azul, tudo bem? Tá? Porque o polinômio P ele tem grau menor ou igual a 1, então em particular ele é uma reta. Então o que você está fazendo é só basicamente a reta que vai do ponto A, f de A, até o ponto B, f de B, tá? Então a gente vai usar o valor da integral dessa função, né? Qual que é o valor da integral dessa função? É essa área em verde, tudo bem? A gente vai usar o valor dessa área em verde como uma aproximação
Então a gente vai usar essa área em verde como uma aproximação dessa área. Tudo bem? Então essa aqui é a integral original que a gente queria encontrar, mas como uma aproximação, a gente vai usar, a gente vai usar essa área, tudo bem? Então se você plotar os dois juntos, você vê que, claro, vamos cometer algum erro, né? Tá? Então o que a gente queria calcular de fato? É essa área que agora está aparecendo aqui em marrom, mas vamos substituir esse valor dessa integral, que tem uma região aqui meio curva, pela integral da área que está em verde aqui atrás, tudo bem? Que é mais fácil, que é o quê? É um trapézio, né? É um trapézio.